Olá, Cláudio Porto. Boa tarde para você, boa tarde também para o nosso convidado. Olá, Adriano. Olá, o espectador e a espectadora da TV Jovens Cronistas. Bom, nosso convidado é Piero Leiner, ele que é antropólogo, cientista social também, professor universitário na Universidade Federal de São Carlos, aqui a UFSCar, aqui no interior de São Paulo. É uma honra tê-lo aqui conosco, Piero, para que a gente fale disto, que é muito importante. Por que é importante? Porque nós temos a mídia hegemônica que taxa isso de pronto como teoria da conspiração e a mídia alternativa que não taxa, nem sempre taxa de teoria da conspiração, mas evita tocar no assunto, que é a tal da guerra híbrida. E aí eu passo a palavra para você, professor, agradecendo muito por ter aceitado o nosso convite e perguntando o que seria essa tal guerra híbrida e como nós, Brasil, estamos emergido, no caso do Brasil, nela, né? Porque nós temos aí uma discussão muito interessante a respeito de quem patrocina essa guerra híbrida, de quem organiza isso e como se dá o seu reflexo, os seus impactos aqui em território nacional. Seja bem-vindo à TV Jovens Cronistas, Piero. Gostaria primeiro de agradecer o convite, TV Jovens Cronistas, Cláudio, Adriano, muito obrigado por estar aqui nesse bate-papo. Legal estar aí junto com o trabalho de vocês. Bom, essa é uma pergunta, né? O que é essa guerra híbrida? É uma dessas perguntas super difíceis de responder, né? A gente não tem uma resposta que pode ser dada chapada, assim, em um parágrafo, uma definição estilo Wikipédia, né? Mas se a gente tivesse que dar, né, fosse obrigado a dar, no limite, ela é, vamos dizer assim, uma espécie de doutrina da guerra, né? Que foi desenvolvida aí, mais ou menos em meados dos anos 2000, já pegando um agregado de várias coisas que vinham acontecendo em N lugares do mundo, mas talvez como local de referência, assim, vamos dizer assim, como gabarito para ser pensada as zonas de ocupação israelense, né, no sul do Líbano e em Gaza, né? E ela diz respeito, né, a uma espécie de desdobramento daquilo que foi considerado a guerra ao terror, né, em 2001, quando foi começado a pensar dentro do Pentágono, em meados de 2005, é um desdobramento dessa guerra onde a ideia principal é uma guerra que não seja mais limitada pelo mundo da política. Ou seja, é uma coisa que, de alguma maneira, faria a condição da guerra se tornar uma condição total, no sentido de que ela permearia todos os espaços e toda a temporalidade, né, da vida social. Então, ela já não encontraria mais fronteiras, como, por exemplo, as fronteiras civis e militares, ou a fronteira entre o legal e o ilegal. Então, essas teorias vão, mais ou menos, ganhando um adensamento por volta dessa época, né, para explicar por que uma reação do Estado vamos dizer assim, a grupos que não seriam grupos estatais, teria que ser uma reação não classicamente estatal, mas uma reação híbrida, que incorporasse elementos que os próprios grupos não estatais que lutam contra estados e contra outros grupos, né, adquiriram como tecnologia da guerra. Então, por exemplo, a ideia de que se deve ter um combate, vamos dizer assim, com elementos assimétricos de convencimento da população comum, né, civil, paisana, que se deve usar em larga escala meios de comunicação, que se deve usar todos os meios possíveis, vamos dizer assim, de uma maneira em que a lógica da guerra esteja infiltrada neles, né? Então, o que a gente viu acontecer a partir daí foram um monte de experiências de guerra híbrida acontecendo nos mais variados cantos do mundo, né? Algumas dessas experiências foram identificadas, né, do lado americano, né, como
experiências que estavam atreladas, né, a ações estatais patrocinando grupos terroristas, que eles viam isso a partir do que eles chamam de eixo do mal, né, quer dizer, a trinca China, Rússia e Irã, sobretudo, né, patrocinando ações terroristas pelo mundo todo. E, obviamente, do lado de lá, você também teve uma leitura do fenômeno guerra híbrida como algo que era patrocinado, vamos dizer assim, pelas forças ocidentais aliadas aos Estados Unidos, basicamente vendo isso nas tais chamadas revoluções coloridas, né? É uma coisa que a gente assiste em larga escala também no mundo, ocorreu, enfim, acho que o primeiro caso foi em Hong Kong, voltou agora, né, mas foi lá atrás em Hong Kong, mas a gente viu isso, enfim, em todo o entorno, né, eurasiano, russo, etc. e tal. Enfim, daí ficou aqui no Brasil, né, um climão, né, a partir da coisa de 2013, porque, enfim, aqueles protestos todos tinham uma cara de revolução colorida e de coisas que eram, vamos dizer assim, realizadas de maneira muito parecida com o que havia acontecido, vamos dizer assim, naquelas revoluções coloridas ou nas primaveras árabes, né, que foram um outro lugar onde teve um grande alcance desse tipo de coisa. E ficou, vamos dizer assim, um ar de familiaridade com esse negócio, né? Mas, enfim, eu acho que não é suficiente para entender o que aconteceu no Brasil, pensar se aqui houve ou não uma guerra híbrida, pensando no movimento de 2013, especificamente, né? O que minha análise vai colocar, né? E eu fiz isso a partir de um estudo que eu usei para defender uma tese de professor titular na UFSCar, agora, em 2019, né? É a ideia de que aqui houve um laboratório de uma coisa completamente diferente, né? A guerra híbrida nem se assemelha muito ao que é a versão americana, nem ao que é a versão russa, apesar de que ela, obviamente, coloca claramente, vamos dizer assim, elementos doutrinários que vieram do Pentágono. Isso eu não tenho dúvida nenhuma, né? Mas ela foi apropriada aqui, né, por militares. Eles começaram a pensar nesse negócio de guerra híbrida por volta de 2013, 2014, e de repente o conceito, né, a gente fala, ele postasiou, ele fez o conceito se tornou uma coisa concreta, real. E aí, a partir daí, se tornou essa bagunça toda que a gente está vivendo, pelo menos a partir de 2016. Mas dá para detectar o problema vindo de antes, né? Mas essas coisas nunca são fenômenos isolados, né? Eles vão pegando coisas que acontecem, enfim, que funcionam como antepassados, né? Que vão se juntando até desembocar num fenômeno que é mais visível, né, para a gente. Acho que é mais ou menos isso, né? Não é muito sintético o que eu falei, mas, enfim, acho que a ideia é um pouco por aí. Não, perfeito, professor. Mas só para até pegar um gancho que você mesmo colocou do laboratório, porque assim, nós hoje temos a impressão de que a palavra caos talvez represente bastante o contexto político brasileiro. Você não sabe, você não tem como identificar os movimentos das peças com antecedência, você não tem a tal da previsibilidade, né? Você acredita que hoje será um dia com muita agitação e não será, e aí no dia seguinte, de repente, eu gostaria de saber se primeiro, laboratório para o quê, né? O Brasil, na sua tese, o Brasil serviu de laboratório para o quê? E também saber se este contexto caótico é um dos elementos dessa guerra híbrida também, porque confunde a todos e vai passando o tempo e algumas medidas vão sendo tomadas. Pois é. Essa ideia de causa é uma ideia super central, né, nos mecanismos, né? Aí a gente já está falando das estratégias da guerra híbrida. Porque, veja, quando você está falando de uma forma de guerra que justamente o que ela faz? Ela dissolve todas as fronteiras clássicas, né? Por exemplo, essa fronteira entre política e guerra, civil e militar, etc. e tal. O que acontece com o primeiro desdobramento disso?
é a ideia de que isso induz, né, a uma confusão generalizada a respeito do que é o próprio sistema político e a própria organização, né, da vida social. Então, um dos efeitos disso é a fragilização da própria ideia de Estado, né, na cabeça das pessoas. Bom, o problema é que há uma tecnologia, né, para se fazer isso, né, e o que esses teóricos lá da guerra híbrida, os americanos, né, e o Pentágono fez foi associar uma série de técnicas das operações psicológicas que estão definidas ali nos manuais como guerra psicológica de espectro total, por exemplo, de modo a fabricar, vamos dizer assim, até um mecanismo de produção desse caos, né? Algumas pessoas detectaram em vários movimentos isso ocorrendo em outros campos também, né? A gente poderia pensar naquela coisa lá da Naomi Klein, né, da doutrina do choque, ou choque e pavor, enfim, tem várias coisas aí que foram sendo associadas. Mas a ideia, e isso, enfim, se usa de vários artifícios, né, que são estudados aí por militares, né, que, vamos dizer assim, fizeram um amplo movimento histórico de associação com pesquisas em universidades americanas, se utilizando de cientistas sociais, psicólogos, linguistas, etc. e tal, de conceitos, né, que vêm aí do campo das ciências humanas, principalmente, mas de outros também, para ter um método de produção desse caos, né? E a ideia é justamente essa, produzir uma noção em que as pessoas estão o tempo inteiro desnorteadas. O que acontece? Você, a cada 15 dias, tende a pensar que a situação está apontando para um lado completamente diferente. Então, se você quiser exemplificar com alguma coisa que está acontecendo, sei lá, muito aqui agora, você vai ver, há 2 semanas atrás, o Bolsonaro estava prestes a ser empichado. Hoje, ele já está liderando a corrida eleitoral para 2022 e está absolutamente sólido. Daqui 2 semanas é possível que a biruta tenha virado 180 graus de novo. Isso tem sido, de fato, uma coisa que foi assim, amplamente, vamos dizer assim, difundida e realizada com uma série de movimentos coordenados consciente ou inconscientemente por vários atores sociais, né, a partir, pelo menos, de 2014, né, onde a gente vê a ideia de que a sociedade brasileira está por um fio, né, sempre dissociada, se apresentando como no limite de um conflito, de uma anomia, né, como, enfim, os militares adotaram esse conceito sociológico durkheimiano, né, algo como se a gente tivesse sempre por um fio, né, que as instituições não teriam como resolver isso de maneira adequada, exceto quando sob uma intervenção, né, a ideia de que existem atores privilegiados que vão resolver essa bagunça toda. Mas a tese, no fim das contas, o que a grande hipótese desse negócio é que as pessoas que estão se apresentando como capazes de resolver esses problemas são as mesmas que criaram esses problemas. Ou seja, o que a gente está vivendo, pelo menos desde 2014 com mais intensidade, é de uma série de problemas que foram criados, foram coordenados. Eles não surgiram em geração espontânea, né? E eles foram criados e eles começaram a ser reproduzidos, né, quase que de maneira automática, no piloto automático, por uma série de atores. Atores que estavam entrando em reação, inclusive, a esses mecanismos de produção, vamos dizer assim, do caos, em reação automática. Mesmo se você considerar pessoas que foram prejudicadas por esse movimento, como, por exemplo, o governo do PT, né, que ocupava, enfim, está começando a ocupar aí o segundo mandato Dilma, você vê que a reação a muitas coisas que foram produzidas
como foi uma reação, vamos dizer assim, reflexiva a isso, ela obedeceu a um princípio que é colocado nesses vamos dizer assim, né, nessa cartografia geral da guerra híbrida, que é produzir uma reação que trabalhe justamente antagonicamente ao seu próprio interesse, ou seja, a favor do interesse de quem gerou o problema inicial. Então, o que a gente viu como desdobramento, resultado desse processo todo, que foi a eleição de 2018, né, na verdade, vamos dizer assim, o objetivo, talvez, de uma guerra híbrida, ou do desenho de uma guerra híbrida, que tenha sido produzido há mais tempo, fez uma série de manobras, né, induziu um conjunto de erros por parte dos agentes que primeiro precisavam se defender e, num segundo momento, seriam a oposição, né, ao regime que tomou conta do Brasil desde 2016, desde o impeachment, pelo menos, né? E, como desdobramento disso, a gente viu esse projeto de tomada do poder, que é um projeto que a gente chama lá no Duplo Expresso, né, que eu e o Romulus, numa conversa, chegamos a esse termo, que é um projeto que a gente chama de reboot do Estado, né, ou reinicialização do Estado. A gente pode falar mais disso se vocês quiserem depois. Enfim, não sei se isso responde um pouco o que você perguntou. Claro, claro, e queremos falar disso também. Aqui nós não falamos da introdução, mas é que o nosso público hoje é um público de expressionautas. Então, assim, falar que o Piero Line é comentarista do Duplo Expresso seria até um tanto redundante para este público, mas mais uma vez, pela primeira vez, o Piero falou agora há pouco do Duplo Expresso, Piero Liner, que está geralmente às terças-feiras, mas tem participado de programas também ao longo da semana, lá no Duplo Expresso do companheiro editor-chefe, né, do Duplo Expresso, o Romulus Maia, que também esteve por aqui na TV Jovens Cronistas, né, Adriano? Sim. Isso, exatamente. Peço perdão aí, o computador está um pouco lento aqui, eu consegui tirar do mudo, sim. Romulus Maia, que esteve presente aqui na TV Jovens Cronistas, aí, um programa dos grandes aí da nossa história, foi a presença, assim como todos, né? Assim como a presença do Piero Liner hoje aqui também. Dá uma passadinha na galera para cumprimentar a galera que está aqui na TV Jovens Cronistas, acompanhando a nossa conversa com o Piero Liner hoje, que muito nos orgulha aqui com a presença na TV Jovens Cronistas, né? Então, grande abraço a toda a galera que está aqui conosco, muita gente realmente, né? Never, o VK aqui conosco, a Eliana Cesário aqui conosco, o Ederson Ricardo, Leandro Ferrari, a Silvia Santana, EMG aqui conosco, o companheiro Cristiano Araújo do canal Em Nome da Rosa, se inscrevam lá no canal dele, conheçam, é um trabalho interessante também. A Josi Negreiros, membra aqui do canal, muito obrigado, dando boa noite a todos nós. A Ana Cristina Barbosa aqui presente, Otávio Mendes, a Adriana Arcanjo, que também é expressionauta, Andréa Nunes, muitos expressionautas aqui. Agradeço a presença de vocês, Claudinei Silvestre, a Ellen. Vou ler o superchat aqui, Cláudio, rapidinho, do Leandro Ferrari, dizendo que ele coloca dessa forma: o pessoal da esquerda em geral acha que geopolítica é algo que o Brasil sempre está na posição de observador e nunca palco para jogadores globais. Ficam pensando em jogar pega-varetas enquanto o jogo é de xadrez. Aí o Leandro Ferrari diz: Piero, em relação a essa frase do Leandro, realmente o Brasil não sabe meio como se colocar em meio a esse processo de guerra híbrida, né? Acho que dentro da linguagem que ele usou, ele foi feliz em se colocar dessa forma, que a gente se vê como espectadores, enquanto a gente está totalmente dentro desse processo de ataque, né, Piero? Talvez o nosso Brasil não saiba se colocar, né? Mas eu acho que o Brasil dos militares atualmente está se colocando nesse processo, né? Enfim, do ponto de vista deles, eles estão extremamente felizes com o que está acontecendo. Sobretudo porque eu acho que foi, assim,
posso dizer só que foi uma jogada de mestre, já que ele falou em xadrez, talvez seja mais um jogo de Go do que de xadrez, aquele jogo chinês, né, que você cerca as peças, né? E o ponto foi o seguinte, para as pessoas que, enfim, acham que eles são broncos, enfim, que, como pode, né, a gente sempre faz essa pergunta, nossa, mas parecem tão intelectualmente limitados e tal, a gente tem que se perguntar por que eles estão ganhando todas, né, afinal de contas. E que, então, algo deve, enfim, pelo menos suscitar uma interrogação aí na nossa cabeça, né, porque ou eles estão ganhando por nossa completa incompetência, ou porque eles são muito competentes, ou os dois, né? Então, eu acho o seguinte, eu acho que era uma boa hora para a gente começar a ter um pouco de realpolitik na cabeça e talvez saber jogar nesses termos, né? Porque qual foi o ponto todo da coisa da guerra híbrida, né? Que foi a ideia de que eles pegaram o conceito, né? Enfim, foram estudando isso, foram doutrinados nesse negócio, fizeram um laboratório desse troço aí acontecer no Haiti, né? Mas também em outros lugares, na série de intervenções que eles fizeram nas GLOs aqui no Brasil, criaram uma operação que eles chamam de uma operação psicossocial, né, uma operação psicológica de larga escala, que vem de muito tempo, né, de propaganda maciça, dessa história de braço forte, mão amiga, que é uma estratégia, eu estou falando do exército aqui, mas, enfim, ele é o grande elemento que traz capilaridade para o resto das forças armadas também, não tenho dúvida disso, até porque é uma força que é terrestre, que está atuando dentro do território aqui, né? E eu acho o seguinte, isso, enfim, foi um negócio montado. Você vai dizer, bom, mas e aí, são todos militares? E esse negócio maluco que eles são quase terraplanistas e tal? Eu diria que isso é parte do problema também, entendeu? Porque antes de tudo, a gente tem que entender que a guerra híbrida, ela ocorreu para dentro da própria corporação. Então, houve um processo, enfim, a gente pode, se fosse fazer fala de uma maneira pejorativa, assim, é uma coisa de lavagem cerebral ali que aconteceu. Mas é o mesmo tipo de processo, né? A criação de um movimento de dissonância generalizada e a ideia, né, que foi muito disseminada no interior das Forças Armadas, de que existiria uma conspiração, né, para fragmentar elas, para induzir elas a erros de visão, de avaliação, que visava, sobretudo, um movimento de neocolonização comunista, né? Comunista, gaysista, indigenista, e todos os istas que você pode imaginar. E isso foi produzindo, vamos dizer assim, uma ressonância dentro das Forças Armadas que criou o ambiente para eles entrarem nesse projeto comum. E como esse projeto comum foi sendo construído? Enfim, com a injeção na veia, né, em todos os ambientes educacionais, nos quartéis, etc., de um modo de conceber a doutrina e o que seria, vamos dizer assim, a visão do papel das Forças Armadas como as Forças Armadas que teriam que recombater um inimigo interno, teriam que, de novo, ser, vamos dizer assim, os paladinos, né, da salvação do Estado Nacional que estava sendo atacado por todas essas forças ocultas, né, que vão desde os Yanomami até a China. Enfim, seja como for, isso criou, vamos dizer assim, uma galvanização, né, dos militares em torno desse propósito, né, que
teve, vamos dizer assim, imbricamentos, né, na experiência concreta do que estava acontecendo desde 2010, pelo menos, e aí o negócio da Comissão da Verdade foi o que eles precisavam como prova, né, entre aspas, de que esse movimento ocorria, de que estava ocorrendo uma guerra híbrida contra o Brasil, que estava sendo justamente, eles falando assim, há uma guerra híbrida contra o Brasil que está sendo promovida pelo PT e pelas esquerdas em geral, né, e o que eles precisam fazer era uma espécie de contra-insurgência em relação ao próprio petismo, em relação ao próprio núcleo de governo do Estado. Ou seja, é uma coisa completamente nova em termos doutrinários. O que é isso? Né? Você diz que o seu próprio, que o núcleo de governo produz uma insurgência contra uma instituição do Estado, e o Estado tem que fazer uma contra-insurgência, que na verdade é uma insurgência contra o núcleo de governo para fazer uma tomada de poder. Claro, a gente sempre pode chamar isso de golpe e tal, mas não foi um golpe clássico, né, do tipo tanque na rua, né, quando você vê lá, sei lá, foi 64, ou Chile, ou, enfim, tantos outros, mais de 500, né, que estão listados aí no século XX pelo mundo. Foi um processo do quê? De produção de uma guerra psicológica que foi se espalhando primeiro, concentrou dentro do quartel e depois foi se espalhando, foi se ramificando, né, para a sociedade em geral. E aí o que eles contaram depois disso? Eles contaram justamente com essas ações, né, em looping, né, que são ações reativas às operações psicológicas que eles montaram. Por isso que deu certo. Porque esse negócio aí está descrito em manual como fazer. É uma coisa assim, não é simples, obviamente, não mas não foi um processo sem querer, tá entendendo? Houve um consórcio de pessoas aí que pensaram em como produzir esse negócio. E aí, a partir daí, esse negócio rodou em piloto automático, e muita coisa aconteceu. Evidentemente, para nossa desgraça, foi dando mais certo do que errado, né? Por quê? Porque eles cooptaram os atores certos para realizar isso. Né? Basicamente, sei lá, a justiça, como o maior conglomerado que se junta, né, nessa empreitada, e depois dela a imprensa. Né? Eu acho que essa junção, a espada, a caneta da justiça e a imprensa, foi fundamental para toda essa coisa acontecer. Piero, eu sei que a gente está falando um pouquinho de cenário nacional, eu acredito que o Cláudio vai voltar já com o cenário nacional, né? Mas tem uma pergunta interessante aqui do Aloysio Noronha, que ela dá um gancho para a gente tentar precisar aí quando é que, se é que dá para precisar, quando é que começou esse processo de guerra híbrida. Ele pergunta se o massacre da Praça da Paz Celestial, lá na China, teria sido considerado um germe, um start ali, para o processo de guerra híbrida. Eu emendo com a pergunta dele se é possível a gente determinar, olha, o processo de guerra híbrida começou nesse determinado momento aqui, nesse start. É possível a gente conseguir determinar quando que isso começa, quando que isso tem um start aí na geopolítica internacional? A rigor, você pode dizer que qualquer guerra sempre teve componentes híbridos aí, né? Eles, em princípio, que o problema é quando uma coisa começa, se dizer assim, bom, é quando se dão conta de que tem algum cenário e criam uma teoria, e a partir de um certo momento as coisas começam a funcionar como essa teoria. Como no mundo militar teorias são doutrinas, né, diferente, por exemplo, da ciência, eu tenho, a teoria da relatividade, mas eu não induzo o universo a funcionar como a teoria da relatividade. Ela é reativa, vamos dizer assim, ao funcionamento do universo. Né? No caso da doutrina militar é um pouco diferente, porque os caras começam a fazer uma teoria, e essa teoria vira uma doutrina e eles começam a aplicar ela. Né? Quando que isso começa a acontecer? Eles começam a detectar esse negócio, vamos dizer assim,
de um adensamento dessas formas híbridas aí de guerra, que eles chamam primeiro de ameaças híbridas, depois que vira uma coisa chamada guerra híbrida, né? Esse termo mesmo, guerra híbrida, ele vai ser teorizado em 2007 por um tenente-coronel da Força Aérea Americana chamado Frank Hoffman, né? E ele faz um paper sobre isso, esse negócio começa a ganhar força. Durante vários anos isso aí é discutido, se sim, se não. Tem gente que vai contra, tem gente que vai a favor, até hoje. Mas esse negócio parece ter realmente emplacado como forma de fazer guerra lá no Pentágono, mais ou menos por volta de, sei lá, 2008, 2009, né? Lá no Oriente Médio. É essa situação que vai mais se aplicar, né? Lá no Afeganistão e no Iraque, porque eles já vinham de uma coisa que mais ou menos preparava, né, o ambiente para essa forma de guerra acontecer, que eram os tais Human Terrain Systems, que é uma coisa que eles vinham desenvolvendo, né, a partir de um monte de coisa que se desdobrava do material da própria CIA, né, que era a ideia de que os batalhões precisariam ter um conhecimento e o terreno para eles se aplicarem, para aplicar a ação ofensiva, não era mais um terreno, uma topografia, um terreno geográfico, né, montanha, rio, vale, aí conquista daqui, conquista ali, não, o terreno é o terreno humano. Então, o que acontece? Os caras começam a fazer uma espécie de guinada de 180 graus e começam a inverter, né, vamos dizer assim, uma hegemonia que era clausewitziana, clássica da guerra, que pressupõe a ideia de distinção entre guerra e política, né, por uma teoria baseada muito mais no Sun Tzu, com a ideia de que você ganha a guerra dissuadindo, né, a vontade, né, do inimigo de lutar. Então, essa teoria da guerra híbrida pressupõe muito mais a ideia de você criar, vamos dizer assim, desestabilizações mentais, né, no inimigo, para chegar e estabelecer o famoso divide e impera, por exemplo. É isso que eles começaram a aplicar em larga escala no Oriente Médio. E eles se tocaram que isso tinha uma enorme vantagem, né? Porque usando esses times de frente, que eram o HTS, especialmente com os guias locais, os membros de facções locais lá no Iraque e no Afeganistão, que eles, enfim, faziam trabalhar para eles e tal, eles começaram a perceber que o número de baixas próprias diminuiu muito, né? Então, qual é a vantagem? Eles perceberam, sobretudo, que a guerra híbrida era um mecanismo de terceirização da guerra. Então, você induzia o quê? Populações locais a fazerem o serviço que eles desejavam. Então, você faz uma espécie de terceirização. Você contrata uma proxy war, né? Você faz os outros produzirem a guerra para você. E daí se tirou a ideia, está lá no livro do Andrew Coríbico, né, Guerras Híbridas, que, enfim, até sei lá, até onde me consta, talvez seja o melhor livro sobre o assunto, né? A ideia das revoluções coloridas serem guerras híbridas é porque elas justamente incorporam essa grande característica das guerras híbridas, qual seja a ideia de que as populações locais estão fazendo o serviço que o Pentágono deseja. E ele faz isso como? Através de técnicas de infiltração, de produção, vamos dizer assim, de lideranças, induzindo agentes a trabalhar para eles consciente ou inconscientemente, produzindo treinamentos nessa esfera da atuação das operações psicológicas e por aí vai.
Então, muita gente tem essa suspeita, por exemplo, de que por trás de protestos que foram ocorrendo, e aí eu acho que o primeiro, se é para ter um marco inicial, foi essa revolução dos guarda-chuvas lá em Hong Kong. Não foi o massacre da paz celestial, não. Né? O que eles detectam, eles chamam, vamos dizer assim, o primeiro elemento que esse pessoal falou, eu acho que é esse, que é por volta de 2005, quando esse negócio assume áreas muito estranhos de ter agentes treinados lá no exterior para fazer esse tipo de serviço. Mas vamos notar uma coisa também, isso também não é grande novidade, infiltração, agente da CIA infiltrado, etc. E tal, é coisa que existe desde sempre, né? Não é realmente uma novidade isso ocorrer. O que é novidade é que ter tornado o campo da informação, das infowars, né, das redes sociais, da propaganda e da mobilização de grupos sociais insatisfeitos, vamos dizer assim, ou com a democracia, ou com problemas étnicos, ou etc. e tal, como fronte de batalha, né, mas de uma batalha cognitiva, aí sim a gente vê, de fato, a coisa de manual, escrita, assim, sendo aplicada aí na segunda metade dos anos 2000. Eu acho que fica mais claro por aí. Mas o negócio arrebenta mesmo, assim, começa a se espalhar, né, feito vírus, sei lá, vamos dizer que de 2010, 2012 para frente, né? Aí virou moda, aí se espalhou para o mundo inteiro, né? Tanto que hoje tem gente até pensando se esses protestos que aconteceram lá nos Estados Unidos não são uma espécie de forma de autoguerra híbrida que está sendo produzida aí. Existe, inclusive, quem pense assim. Às vésperas de eleições presidenciais, mas assim, professor, eu acho que o termo dissuasão é o diferencial, porque você falou de infiltração, mas, de fato, na década de 2010, aqui, nós temos a popularização de manifestações que são muito parecidas. Inclusive, já mandaram aqui no chat, e aí mais adiante você pode até falar sobre isso, porque neste final de semana, no Líbano, lá em Beirute, também manifestações muito semelhantes, características muito parecidas com as que nós tínhamos visto aqui no Brasil, de manifestações de manifestantes com roupas parecidas e com políticos ali na forca, enfim, muito parecido, um script, uma cartilha. Parece que há isso. Mas antes, professor, ainda neste contexto de data-chave, como você mesmo escreveu no seu último artigo lá no Duplo Expresso, aqui no Brasil, e eu acredito que você tenha sido muito feliz em ter trazido para a discussão a ENCLA, né, que meio que é algo que está por aí desde 2003 aqui em âmbito nacional, desde 2003, mas poucas pessoas percebem ali este aspecto híbrido mesmo, né? Como passa por todos os ministérios, como passa pelas Forças Armadas, enfim, como vai se adequando aí a estes órgãos, a estes fóruns. E aí, para passar ao nosso público aqui, né, estamos falando de algo que é muito importante mesmo, de uma estratégia, inclusive o professor escreve isso no seu artigo recente, Estratégia Nacional de Combate à Corrupção e à Lavagem de Dinheiro. Eu gostaria de perguntar a você, e gostaria de te ouvir, professor, em relação a isso, porque nós temos aí algo que você mesmo já falou muitas vezes em outras oportunidades e intervenções, da tal da sinergia, né, da importância disso, desses atores estarem sinérgicos, estarem sincronizados, né? E aí, me parece que isso passa, mais uma vez, tem esse aspecto da dissuasão, as pessoas não acompanham, inclusive esse comentário que veio do chat falando que às vezes a impressão que nos dá é que boa parte e claro, nós somos levados, nós aqui não, mas boa parte da sociedade brasileira é levada a acreditar na ideia de que o Brasil é uma ilha, né, que não sofre nenhum impacto de movimentações geopolíticas, e é curioso como isso se dá na mídia corporativa. Na mídia corporativa poucas vezes abre espaço para poder falar do papel geopolítico do Brasil, né? Sempre são os outros atores ali se movimentando, e como se aqui não tivéssemos não sofrêssemos nenhum reflexo disso, e também por parte aí de setores que se colocam como críticos
em tese, mas até a segunda página, né? Não vão mais adiante, então não curtem falar muito sobre esse tema. Então, assim, professor, falar um pouco da ENCLA, né, do papel da ENCLA em toda essa história, até porque, veja só, você falou de 2008, mas a ENCLA é de 2003 aqui no Brasil, e como nesta década que nós estamos, na década de 2010, muitos desses atores que estavam ali coordenando não sentiram-se constrangidos em visitar os Estados Unidos, em visitar as agências, de irem lá firmar acordos, assim, públicos, inclusive com release, com fotinha e tudo mais. Você observa que houve alguma mudança gradual ou, digamos assim, a situação está tão controlada que eles estão mais à vontade, enfim. Bom, tem muita coisa aí, mas vamos lá. Eu não acho que, por exemplo, a ENCLA já seja exatamente uma coisa que já estavam pensando, guerra híbrida e tal, até porque o conceito nem tinha sido formulado ainda, né? Então, a gente, assim, tem que tomar um certo cuidado para não transformar tudo em guerra híbrida também, né? E achar um totem, né? Que, enfim, explique todas as coisas. O que eu acho que aconteceu na coisa da ENCLA, embora ela talvez tenha um componente aí que seja um conectável, né, a um protoplasma do problema da guerra híbrida, que é o fato de que depois de 11 de setembro de 2001, né, a história dos Estados Unidos ter feito a coisa da guerra ao terror, eles praticamente envolveram o mundo inteiro, né, e os indivíduos do mundo inteiro nesse problema, dizendo que, enfim, a questão da segurança em relação ao terror implicaria num estado de alerta e segurança em relação a ataques que poderiam ocorrer em qualquer lugar e a qualquer hora, o tempo todo, né? E uma das coisas que começaram a subsidiar essas operações, que são operações, enfim, do Estado americano, foi o grande esforço judicial que eles começaram a fazer em mapear ativos no mundo inteiro, né? E situações no mundo inteiro que talvez que eles identificavam como elementos que poderiam possibilitar o financiamento, vamos dizer assim, das tais células terroristas que eles visavam perseguir. Claro que, se a gente for pegar o lado B dessa história, vai ver que não é bem assim, né? Porque junta um monte de coisa, guerra às drogas, terrorismo, etc., tudo que eles vão enfiando num pacote de elementos que eles chamam, que atentam à segurança nacional americana, né? E que, não à toa, depois vão ser justamente os mesmos elementos que vão, vamos dizer assim, engrossar o caldo para essa teoria da guerra híbrida aparecer, são elementos, vamos dizer assim, que giram uma quantidade de dinheiro muito grande e que, não por acaso, é dinheiro que financia as próprias ações que ocorrem lá na fronteira da ilegalidade de agentes do Estado americano, né? Então, enfim, isso é uma coisa que o Pepe Escobar fala bastante, mas, enfim, já está até bastante documentada, e muita gente sabe e disse coisas a respeito disso, que a CIA se financia em grande parte com dinheiro do tráfico, sei lá, entendeu? As Black Ops da CIA, né? Essas chamadas operações subterrâneas que eles fazem, né? Em boa parte exigem financiamento de ativos que são capturados, vamos dizer assim, dessas brechas que ocorrem, por exemplo, nesse conjunto genérico de coisas que a gente chama de corrupção. E, de certa maneira, né, houve, num primeiro momento, né, uma espécie de sinergia de agentes do Estado brasileiro que estavam atrás desse negócio, não necessariamente para combater terrorismo, mas para combater, sei lá,
narcotráfico, etc. e tal. E aí eles encontraram, vamos dizer assim, respaldo, né, nessa coisa mais ampla que os Estados Unidos estava fazendo mundo afora. Até porque tinha duas zonas de tensão muito grande para os americanos aqui na América do Sul, que eram a Colômbia e o tráfico, e isso também dizia respeito, vamos dizer assim, ao Estado brasileiro, porque o Brasil sempre esteve na rota disso, né? E o Paraguai, que também, o Paraguai não, principalmente Foz do Iguaçu, né? Que também estava conectado a esse negócio, porque não só também era uma rota do tráfico, como também de armas e outras coisas, né? Mas aí o que acontece? Lá nos Estados Unidos acende o sinal amarelo, porque eles começaram a identificar que a tríplice fronteira Brasil, Argentina, Paraguai poderia ser um reduto de terroristas daquele grupo lá do Líbano, né? Que eu não vou citar o nome aqui para o vídeo não cair. A gente sabe, né, desses algoritmos aí. Se eu falar esse nome, o YouTube vai começar a derrubar aí um monte de coisa. É aquele grupo que começa com H e termina com H também. Se vocês quiserem, depois vocês falam, né? Eles disseram, não, ali tem uma célula desse grupo. E aí começa esse negócio que é a ENCLA, né? Que é uma política de Estado que reúne agentes de vários ministérios, do Executivo, do Legislativo, do Judiciário, das polícias e tal, e coordena eles, entendeu? Numa estratégia que eles chamam de combate à corrupção e lavagem de ativos. Enfim, a princípio, qualquer cidadão, eu, você, que veria esse negócio, fala, não, ótimo, que bom, né? Tem mais é que combater a corrupção e tal. O problema é o seguinte, se aprende esses mecanismos, entendeu? Então, lá fora, o que acontece? Se vê que esses negócios aqui servem como propósito para você criar, vamos dizer assim, um subfinanciamento para a ação do próprio Estado, né? Reativo. E aí você cresce esse negócio aí chamado Deep State, e começa a alimentar esse negócio chamado do Deep State, o Estado profundo, o Estado que não está visível, o Estado que coordena uma série de operações inteiramente baseado em coisas que não estão na superfície, no conhecimento, né, do mundo político, né? Então, elas rolam quase que autônomas, né, em relação ao mundo político. E aí, tal e qual, as coisas começam a acontecer aqui, né? Não exatamente no mesmo formato que lá nos Estados Unidos, formando um enorme conjunto de agências interconectadas que agem interferindo no mundo inteiro, mas aqui você produz, vamos dizer assim, uma espécie de deep state que age de maneira quase que num colonialismo interno, produzindo o mesmo tipo de relação que está na fronteira do legal e do ilegal, em relação à política interna brasileira. E esse negócio começa a ocorrer por volta de 2003, no governo Lula I, né? E aí, o que a gente viu esses dias, né? Viu aquela matéria do Rubens Valente sair no UOL, com a história do dossiê que foi montado no Ministério da Justiça, né? Sobre os policiais antifascistas e os 4 professores ali, né? Só que o que a imprensa não se perguntou, quer dizer, exceto pelo Marcelo Godoy, do Estadão, que foi o único que disse quem era o tal do coronel que estava conduzindo a manufatura desse dossiê, aí quando ele mostra um pouco da biografia desse coronel, a gente vê o quê? Que é um coronel do serviço de inteligência que esteve sempre na justiça. Aí quando eu fui olhar mais de perto esse negócio, é que eu vi que desde 2012, pelo menos, houve uma manifestação e que foi aceita pela presidência da República em termos de ampliar a participação das 3 forças, Exército, Marinha e Aeronáutica,
na ENCLA. E aí a gente tem que se perguntar, mas o que raios militares tem a ver com a ENCLA? Ora, olha o que a gente está falando de como essas agências americanas atuaram o tempo inteiro. Talvez eles tenham percebido aqui a chave para um espelhamento desse negócio. Qual é a desse espelhamento? É talvez a ideia de que justamente esse tipo de coordenação de ação estatal forneça um mecanismo de financiamento para esse Estado profundo, que é um Estado que está cada vez mais consolidado. Então, não é uma coisa que surgiu assim, pá, entendeu? Ele não está sendo implantado a partir de 2019. Não foi o Bolsonaro que chegou, bateu um decreto ali e o Estado profundo começou a agir. Não é isso, não é disso que se trata, né? É uma coisa que, de alguma maneira, começou a ganhar corpo, né? E começou a estabelecer uma certa inércia, né? Lá atrás, começou a estabelecer a sua movimentação. Bom, agora com o Bolsonaro você faz o quê? Consegue legalizar através de decreto todo esse negócio. Então a gente está vendo, de fato, agora sim, a cristalização, a solidificação dessas agências de Estado. E aí a gente não vai conseguir desmontar isso nunca mais. Vai ser uma realidade para sempre, né? Muito difícil você conseguir desmontar isso. Ô, professor, só para entender bem, então quer dizer que a ENCLA ela surge lá em 2003, pelo menos na sua observação, na sua avaliação, surge em 2003, mas com o tempo se percebe, de repente, aí uma apropriação deste organismo. E aí a outra pergunta também, professor, até como algo que você colocou, nós temos, por exemplo, neste ano, em janeiro, nós noticiamos aqui no nosso canal a tal cúpula hemisférica de combate ao terrorismo, que ocorreu na Colômbia, com a participação do presidente autoproclamado da Venezuela, lá, o Juan Guaidó, né, aquele preposto, assim, descarado dos Estados Unidos. E aí é o seguinte, professor, nos parece que aqui no Brasil a bandeira é o combate à corrupção, porque na Colômbia é o combate ao narcotráfico, e na Venezuela o combate ao terrorismo, e aí entra o grupo do Líbano que você não quis citar aqui, até porque o algoritmo, de fato, depois que você só sugeriu, começou a travar sua conexão aí, sabe-se lá por qual razão, começou a congelar um pouco, mas enfim. Eu gostaria de saber, só para deixar claro, então, houve uma cooptação ou a ENCLA começa dessa forma, já com essa intenção, só para compreender perfeitamente, até para deixar redondinho para o nosso público. E outra coisa, até porque a gente combinou um horário aqui, né, para não passar do horário, na semana que passou, o presidente da República, Jair Bolsonaro, lançou o tal Centro de Inteligência Nacional, com a coordenação do GSI. O GSI que é comandado pelo general Augusto Heleno, que para muitos é uma figura como a citada por você lá no início, né? É aquele cara que, ele tá ali, é o tiozinho que não tem muito, não bota medo, enfim, não devemos considerá-lo. Mas na prática, é o cara que está coordenando todas essas ações aí, pelo menos algumas das muitas que você citou. Eu gostaria de saber, te ouvir também em relação a esse lançamento, né? Mais um organismo aí para reforçar, passar mais uma demão nessa sinergia entre todos esses caras aí? Eu acho assim, a ENCLA, né? Só para voltar então ao início da coisa, eu acho que ela foi vista mais como uma atitude que ia reunir principalmente procuradorias estaduais e a Procuradoria e o Ministério Público Federal, alguma coisa do Judiciário, enfim, e alguma coisa que estava relacionada com o Ministério da Justiça e as polícias, né, federal, rodoviária federal, etc. e tal. Eu acho que depois esse negócio foi ganhando corpo, mas eu não tenho certeza e não achei a documentação para ver exatamente quem começou e quando o negócio foi. Eu só sei o seguinte: em 2012 houve essa requisição das Forças Armadas de aumentar a sua participação lá, e ela foi aceita, né? E a questão ela foi aceita sem ninguém ter perguntado o que raios as Forças Armadas têm a ver com combate à corrupção e lavagem de ativos. O que isso, que é um problema civil, de política, criminal, de Estado, tem a ver com Forças Armadas cuja finalidade é
a defesa de inimigos externos, né? Ora, dito isso, é preciso pensar que, enfim, no ambiente da ENCRA, mas também isso ocorreu em outros ambientes, não foi só lá, né? No ambiente de uma reviravolta doutrinária do Exército, onde muito se passou pela ideia de ocupação das fronteiras, de estratégia de vigilância de fronteira e de coordenar a vigilância de fronteira, por exemplo, com o programa CISFRON, com o CIVAN, com o Calha Norte, etc. De coordenar com outros órgãos do Estado, o que começa a acontecer? Começa a acontecer esse imbricamento, né, essa junção, essa amálgama entre militares e pessoas das outras instituições de Estado. E aí começa a se criar redes de influência e de relação. Então é aí que começa a ter, e fica mais claro, vamos dizer assim, a tal da sinergia com o poder do judiciário, cuja casca, né, a superfície, a gente vai ver no quê? Nessas coisas de um ficar entregando medalha para o outro, participando de evento, trocando honrarias, e até de dizer que a sinergia entre poderes, etc. E tal. Bom, o que acontece? Todo esse processo estava ocorrendo, mas ele não estava ocorrendo às claras, né? Se a gente pensar que o princípio todo é que eles atuem na legalidade para fazer isso, ou seja, com o poder da caneta, porque é essa a ideia. A ideia não é um golpe, não é romper a ordem institucional, é fazer o quê? É produzir essa transformação do Estado e ocupação do Estado dentro do que a caneta permite. E você fez isso como? Bom, você começou a criar uma série de decretos que centralizam todas as ações dos ministérios, dos N ministérios que tem, especialmente as orçamentárias, né, concentram na gaveta do GSI. Ora, eu não vou dizer que isso é um plano do general Heleno que agiu como um gênio da lâmpada e que conseguiu elaborar todo esse negócio. Mas é uma coisa que começou a acontecer. Veja, a gente está falando do quê? 2003. Aí você começa a produzir essas experiências ao longo do tempo, todos os anos, e gente conversando, e aí começa a frequentar os mesmos cursos na ESB, começam a ficar lotados de procurador, de juiz, aí começa aquela coisa de 1000 ideias acontecerem e tal. É uma coisa mais ou menos natural que essas intersecções vão sendo produzidas. Então a gente percebe o seguinte, primeiro, que não foi um plano que o general Heleno e o general Vilas Boas pegaram uma prancheta e desenharam um plano, sabe? Como se fosse o Cebolinha fazendo um plano para fazer alguma coisa com a Mônica, para sacanear a Mônica. Não é disso que se trata, entendeu? É uma coisa que veio ocorrendo em uma escala grande de tempo, de espaço, de pessoas, e que, alguma hora, eles sentiram que tinham manobras possíveis de se fazer para dar, vamos dizer assim, vida para uma coisa que era um projeto pensado e que, de repente, eles falaram assim, aqui temos uma chance, temos uma abertura. Eles fizeram uma avaliação em 2014, temos uma abertura, e aí foram em frente. Aí essas coisas começaram a acontecer. Aí eles jogaram nesse plano. Então, assim, entre outras coisas, para essas coisas funcionarem, né, você precisa criar não só o convencimento interno desse processo, mas elementos, vamos dizer assim, que tornem tangíveis a uma aliança com aqueles que vão, por exemplo, fornecer tecnologias para esse negócio vingar, como, por exemplo, o Pentágono, né? Então, o que interessa ao Pentágono? Interessa falar, sei lá, de cocaína, de terrorismo, de não sei o quê. Então, você começa a juntar esses negócios onde? Na história da história da guerra híbrida. Aí você pega o texto lá, inaugural da guerra híbrida de 2007, ele vai dizer o quê? A guerra híbrida é uma guerra que surge no espelhamento da ação de grupos que são, ao mesmo tempo, terroristas, paraestatais,
vivem do narcotráfico ou de outras operações ilegais e que juntam o crime com a ação política. Então, percebe como essas coisas, na verdade, tem um monte de inflexões que vão aparecendo de vários lugares e se juntando, se adensando no negócio até a hora que ele atinge um corpo. E aí, esse corpo, enfim, teve o seu momento ideal a partir, sei lá eu, de 2018, onde as coisas começaram a acontecer quase que no piloto automático. E assim foi a história que a gente, tal a qual a gente está vendo agora aqui. Opa, perfeito, a gente está ouvindo aqui o Piero Leimer, uma conversa muito esclarecedora sobre esse fenômeno aqui, esse processo, na verdade, de guerra híbrida que acontece na geopolítica internacional e que influenciou fortemente na política nacional. A gente não pode deixar isso passar batido, como não deixamos aqui neste programa, né? Quero agradecer todo mundo que participou aqui do programa, muitas participações, é impossível ler todo mundo, mas agradeço de coração a todo mundo que esteve nas 3 redes aqui, no YouTube, no Facebook, no Twitter. Muito obrigado a todos vocês, uma participação maciça de vocês. Falaram aí de GC, cada programa aí tem o seu GC. Conheçam a TV Jovens Cronistas, a gente é bem organizadinho nas coisas que a gente faz. Se não me engano, foi o Calber que falou. Dá uma passeada aí para o nosso canal, a gente é bem organizadinho nesse sentido estético também, Calber. Um abraço para você. Piero, eu sei que está em cima da sua hora, né, do tempo que a gente combinou. Eu quero agradecer você profundamente pela presença aqui na TV Jovens Cronistas e pedir para que você fale do livro que você lançou recentemente, O Brasil no Espectro de uma Guerra Híbrida, livro, claro, de sua autoria, né? Você lançou recentemente esse livro. Fica à vontade para fazer suas considerações finais, falando aí sobre o livro e aí as pessoas, pedindo para que as pessoas possam adquirir, enfim. Muito obrigado mais uma vez pela sua presença. Eu que agradeço. Bom, o livro, como eu disse lá no começo, é resultado da minha tese de professor titular aqui no UFSCar. Você vê que eu sou tão bagunçado e encabulado com essas coisas de autopropaganda que eu nem trouxe um para mostrar aqui. Mas de todo jeito, ele é um livro que, enfim, conta um tanto desse processo, ele tem considerações que são um pouco mais teóricas também sobre o que seria essa guerra híbrida. Enfim, ele trata também de como é que eu cheguei a esses conceitos. Enfim, não é uma coisa que apareceu no meu colo do dia para a noite, né? Enfim, eu comecei a estudar e pesquisar militares em 1992, quando eu entrei no mestrado. Já se vão aí, então, quase 30 anos, né? Então, ele é o resultado de tudo isso, vamos dizer assim, e muito também resultado do que foram essas interações nas redes sociais aqui, na discussão sobre política, e de um monte de pessoas, né, discutindo isso, né, que foi, por exemplo, quando começou a minha colaboração com o Duplo Expresso, na verdade vem de antes, né, do Romulus, quando ainda era um blog que ele fazia errático, né, lá em 2016, a gente discutia política por e-mail até, né, então, enfim, não foi de agora que eu cheguei nisso. Enfim, o livro está aí, ele foi publicado pela editora Alameda. Eu acho que já tem algumas livrarias para comprar, mas no site da editora é mais seguro. A Alameda Editorial. Enfim, é fácil achar o livro ali. É isso. O professor, está aqui no chat já, para quem pediu o link aí no chat, né? O link para que você possa adquirir o livro. E mais que isso, né, o Piero, assim, mais que convidado para voltar, viu? Porque a gente tinha aqui muita coisa para falar ainda, mas limitação de tempo a gente compreende perfeitamente. E agradecemos muito, como o Adriano falou, agradecemos muito em nome do Projeto Jovens Cronistas pela sua participação. Para a gente aqui é uma honra mesmo falar sobre esse tema e falar sobre esse tema com muita propriedade, uma vez que você é estudioso disso há muito tempo. Então, professor, muito obrigado mesmo, viu? Eu que agradeço, pessoal. Então, até uma próxima e nos falamos. Boa sorte aí.